Olá, bem-vindo a Aruandeiros dos Orixá, bem-vindo à nossa página no Facebook, bem-vindo à nossa página no YouTube. Me chamo André Girardo e com o apoio do Guilherme Souza estamos fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o trabalho com a pipoca, sobre as questões com o baluaê, o descarrego. É importante sabermos que a pipoca que a gente utiliza para trabalhos no cemitério, como viemos fazer hoje, ela é um alimento também. Ela é o que a gente chama de ebó. Ebó significa alimento desse orixá chamado Baluaê. Por que a pipoca? Porque a pipoca, com o calor, que é a linhagem desse orixá, um orixá do fogo, ela esquenta e estoura, ou seja, ela quer passar para nós o ensinamento de que temos que passar em constantes transformações. E o Baluaê, como é um orixá ligado à terra, onde nós estamos vivendo, onde nós estamos encarnados, que tudo nasce dele e volta para ele, né? Assim como os nossos corpos são enterrados em locais como esse, ou cremados, voltamos para a terra. Esse orixá, ele nos traz a transformação, ele nos traz a renovação, ele nos traz a força de nos limpar, de nos trazer saúde e paz. A gente pede muita saúde para o Baluaê, muita paz para o Baluaê, muita prosperidade, muita saúde mental, emocional, junto com a mãe Nana Buruquê também, que também podemos cultuar aqui no cemitério, no Cruzeiro das Almas. O vídeo a seguir, que é um vídeo caseiro, fiz em casa, ensinando como estourar umas pipocas na areia. E aí, por que da areia, né? Vou contar brevemente uma pequena história que fala de Obaluaê. Nanã, mãe de Obaluaê, após o nascimento, viu que o filho nasceu com aquelas chagas, né? E ela entrega, Nana Buruquê entrega na beira da praia o filho Obaluaê. E ele, com as feridas que já tinham na beira da praia, veio os caranguejos e começaram também a machucar através das feridas que ele já tinha. Nisso, nossa mãe Iemanjá, vindo a aflição de Obaloaê, acolhe aquela criança, recebe aquela criança, cura as feridas dela com as folhas de bananeira e ensina ele também a arte da guerra. Traça para ele uma roupa de palha para esconder as cicatrizes que ela ajudou a curar, né? E transforma ele num grande guerreiro. Então, nosso pai Obaloaê foi criado pela nossa mãe Iemanjá. Por isso que no vídeo a seguir, caseiro, eu vou ensinar a estourar pipoca na areia da praia, né? Pode ser que seja esse um dos ensinamentos, um dos fundamentos do porquê. Também porque a terra é quente, né? A terra vem fazer nós nos transformarmos, já que nós estamos encarnados, né, nessa vida. Por isso que algumas pessoas, nossos irmãos do candomblé, tem às vezes como quizila de Obaluaê, o caranguejo e a folha de bananeira, justamente por causa dessa lenda, né, desse conto, dessa passagem de Obaluaê com Iemanjá. Então, essa pipoca que é estourada, que vocês vão ver no vídeo logo a seguir, vocês ativam essa força, vocês ativam essa comida. Quando estiver preparando esse alimento, essa pipoca na areia ou no azeite de dendê, devido a uma história que o Baluaê também tem junto com o Inhaçã, que podemos falar mais tarde, você vai mexendo aquela pipoca, vai preparando aquela pipoca, já fazendo a intenção daquela pipoca para o pedido que vai ser designado ela, seja para um banho no filho que está doente, seja por alguém que está passando por alguma situação de perturbação, as necessidades de saúde do corpo e da matéria. Então, isso é uma pequena demonstração nesse vídeo rápido que falamos sobre essa situação da pipoca, sobre um pouquinho sobre o orixá Obaluaê, mas a seguir nos nossos vídeos no Aruandeiros dos Orixá, nós vamos falar muito mais aprofundado sobre esse orixá. Obrigado, axé para todo mundo. Olá, vou ensinar vocês como preparar uma pipoca, né, para os rituais da Umbanda, para banho de pipoca, para os ebós. Pipoca ela é a comida de Obaluaê, né, que a gente chama de ebó, e ela serve realmente para dar o banho na pessoa, a fim de que esse ritual mostra que é para transformar a vida da pessoa, ajudar a modificar a vida da pessoa, assim como o milho no calor ele estoura e vira pipoca, a gente passar por esse processo de transformação, né? Que o Baluaê tem essa ligação com o calor, com o quente, com a terra. Então essa parte de transformação que nós seres humanos tem que ter. Então assim, eu prefiro fazer com a areia, porque fica muito mais fácil de manusear, de fazer e
uma forma mais adequada, eu acho, né? Então assim, a gente utiliza o milho e a areia. Geralmente quando você pega a areia do mar, ela tá um pouco úmida, então a gente dá uma secadinha nela antes desse jeito. Pega a panela, já tá lá no fogo, né, esquentando. Para um tanto de pipoca, um pouco de areia. Quando você coloca a areia úmida, ela já, com o calor da panela, ela já vai ficar bem fininha mesmo, né? Aqui, ó. Começa a espalhar ela automaticamente já seca toda a umidade dela e fica a areia bem fininha, né? Nisso a gente coloca então uma quantidade de milho, de pipoca, e aí a gente vai mexendo até ele ficar clarinho a ponto de estourar. Então vou dar uma pausa agora para mostrar depois como ele fica clarinho. Então aqui nós temos o milho já um pouco, conforme você vai mexendo ele na panela, né, espalhando, você vai vendo que ele vai dando uma clareada, os milhos, né? E daqui a pouco ele começa a estourar. Aí eu vou mostrar um método que eu faço de ajuntar os milhos no centro da panela. E quando estoura, estoura tudo. É difícil ficar até um grãozinho só que seja, acaba ficando de milho. O importante é que nessa hora você tá mexendo, ó, começou a estourar. Você tá mexendo, você vai ativando esse alimento, né? Essa comida, esse trabalho. Você vai pedindo para o Baluayê, né? A transformação para a pessoa que vai ser passado a isso, ou a comida, tá? Que você vai entregar ele. Gosto de fazer assim com a panela para ativar ela bem no centro, né? E aí eu espero um pouquinho aí a pipoca estourar. Vamos dar uma pausa. Vocês podem perceber que a pipoca vai estourando. É sempre bom pegar e dar uma sacudida na panela simplesmente para sentar o restante do milho que está estourando ali embaixo, né? Bom, o ponto que a gente diria assim é pelo ouvido, né? Você escutar que a pipoca já tá estourada, né? E se tem alguns milhozinhos no intervalo de tempo estourando. Outro é você dar uma mexida, se não tiver correndo o milho embaixo, você já sabe que tá pronto, né? Você pode destampar, você vai ver que mesmo depois, por causa da areia segurar o calor, mesmo quando você tira do fogo, ela vai continuar ainda estourando, né? Você pode ver que a pipoca não fica nem um pouco suja com grão de areia, né? E aí eu gosto de colocar um pano embaixo. Cuidado porque a areia fica muito quente, muito quente. Algumas até estouram. E você mexe, a areia ficar embaixo. Você tem aí umas pipocas bonitas, né? Bem estouradas e sem a sujeira da areia ou do óleo, no caso, quando faz com um dendê, né? Vamos dar uma pausa aqui que eu vou dar uma outra explicada. Então, antes de finalizar aqui a parte do ritual de fazer, né, as pipocas pro Baluayê, com a areia, com a pipoca, com a panela e com o fogo, só pra gente ficar situado. Mais pra frente a gente pode discutir, vamos discutir a questão de cada orixá e vamos falar de Obaluayê. Mas, só pra vocês entenderem, né, algum dos fundamentos, alguma das coisas que existe, das histórias, vai trazendo significado hoje pra gente. Essa questão da areia com a pipoca tem muito a ver também pela história que conta que quando o Omolu, né, nasceu de Nanamburucu, ela presenciou, viu que ele tinha muitas chagas no corpo e ela não quis, né, o filho, e ela deixa ele na beira da praia. Como as feridas dele são abertas, veio um caranguejo e começou a mais ainda machucá-lo, a comê-lo, né, aquelas feridas e a machucá-lo cada vez mais. Iemanjá viu essa criança sofrendo na beira da praia e acolheu o Baluayê, colocando sobre eles ali a folha de bananeira, fazendo curativo para suas chagas. Conforme foi curando as feridas, foi ficando as cicatrizes. E aí Iemanjá cobriu então esse rapaz bonito, ensinou ele a arte da guerra, é um guerreiro, né, o Baluayê. Ensinou a arte da guerra e cobriu com as palhas a fim de segurar assim a visão do povo em relação a ver as feridas dele. Então acho que por isso também se utiliza a areia do mar junto com a pipoca com o Baluayê.
Outra história é da Yansan com o Baluaê, né? Ele teve uma grande festa com os orixás. E aí o Baluaê não tinha sido convidado ou ficou com vergonha de participar dessa festa, devido justamente à presença física que ele tinha com as chagas, cicatrizes e assim por diante. Ogum, presenciando essa tristeza dele, trançou, né, as palhas da costa para fazer aquele manto que o Baluaê usa, aquele capuz, aquela roupa de Obaluaê. E aí, meio acanhado, mesmo assim, ele entrou na festa. E tá todos lá os orixás dançando, comemorando, dançando com as suas equedes no grande girê. E Yansan fica bem atenta, vendo aquele rapaz tímido no canto, esperando, e alguma coisa mexia com ela, descobrir por que tinha debaixo das palhas, né? Que era o corpo daquele homem. E aí ela espera o momento certo dele estar no meio do salão, e ela vai dançar em volta dele, rodopia, rodopia, as palhas começam a levantar, e com essa ventania, as chagas que tinha no corpo de Obaluaê começou a estourar e a virar pipoca, e teve uma grande chuva de pipoca dentro desse salão, devido às cicatrizes e às chagas que foram estourando de Obaluaê com o vento de Yansan. E aí o Baluaê e o Molu, que é o dono da terra, para onde todos nós vamos voltarmos, né? Que tem essa ligação com a morte, com a doença, com a vida, com a saúde. Ele dá também para Yansan uma qualidade dele, que é a qualidade com os eguns. Eguns seriam os mortos. Então, a partir desse momento, o Molu, em agradecimento a Yansan, ou pelo carinho de a Yansan, ele dá também para ela o poder sobre os eguns, sobre os mortos, e aí nós temos Yansan do Balé, que também a gente cultiva, cultua, né? Dessa forma podemos ver que existe sempre uma ligação inerente que vem nos rituais de hoje, ensinado pelos nossos guias espirituais e pelos nossos mais velhos, a qual eu sempre peço a bênção, as histórias e as comidas dos orixás e os seus ensinamentos. Então essa pipoca pode ser utilizada para uma oferenda, pode ser utilizada para uma lavagem no corpo, pedindo saúde para a pessoa, ou ir no cemitério, nos rituais que a Umbanda faz no dia de finados, sexta-feira da paixão e algumas coisas do tipo, né? Então, eu achei importante a gente saber um pouquinho disso. Devido à história lá com o Iemanjá, dizem que não se oferece, né, e não se dá, e é quizila para o Baluaê, o caranguejo e a folha de bananeira. Mas na Umbanda a gente tem outras reflexões, outros pensamentos a respeito das quizilas, né? Então, isso é mais para vocês saberem por que vocês estão fazendo, o porquê fazer, qual o sentido, qual o significado.